Saudações caríssimos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Monitoria e Avaliação de Projetos. Hoje falaremos das fases da monitoria e avaliação. Para esta aula, nós vamos abordar 5 tópicos essenciais, nomeadamente o diagnóstico, o planeamento, a recolha de dados, a análise e interpretação de dados e, por fim, a avaliação final do projeto. Quando se fala da monitoria e avaliação de projetos, é preciso sempre olhar a intervenção como uma fase cíclica, como um ciclo, ok? Um ciclo que começa com um problema pré-identificado, ok? E de um modo geral, tomando em consideração essa componente cíclica, nós abordaremos sobre as 5 fases, ok? A primeira fase, neste caso, é o diagnóstico, é aqui onde se faz o levantamento do problema, okay? Em função da necessidade de um determinado grupo-alvo. Depois temos o planeamento, onde se faz o desenho do projeto, a elaboração do quadro lógico, a elaboração do plano de monitoria e avaliação, incluindo até o plano operativo. Okay? Depois temos a recolha de dados, também onde se faz o desenho das ferramentas de recolha de dados, definição de metodologias, de como é que isso será feito. Depois temos também a análise e interpretação dos dados também já recolhidos. E no final, fazemos a avaliação final do próprio projeto. Ok? O planeamento que é feito durante estas fases da monitoria e avaliação é para garantir que haja um guia para a execução das atividades do projeto, ok? Em relação à primeira fase, que é o diagnóstico, vou aqui apresentar aquilo que nós chamamos de objetivo principal e quais são as ações a realizar nesta fase. De um modo geral, como objetivo desta fase é identificar as relações entre causa e efeito, ok? Quais são as causas desse problema e o que essas causas criam como efeito para essa determinada comunidade, por exemplo. Permite também descrever a problemática e as necessidades de uma intervenção, ok? O diagnóstico ainda permite recolher dados e informações relevantes que serão utilizadas para o planeamento, que é a fase seguinte, ok? Que ações devem se realizar nesta fase? Nesta fase, a análise pode ser realizada, nesse caso a análise, o diagnóstico também pode ser assim designado, pode ser realizada a partir da ferramenta árvore de problemas, ok? Este exercício é feito com os diferentes stakeholders do projeto, significa as partes interessadas do projeto, concretamente os beneficiários, para identificar a estrutura causal, qual é a causa do problema e que deu início ao processo de intervenção. Okay? Então, tudo isto é feito durante a primeira fase da monitoria e avaliação, que é o diagnóstico. E a seguir temos o planeamento. Okay? O objetivo do planeamento é identificar com mais detalhes o público-alvo e quais os tipos de recursos humanos e financeiros serão necessários para uma melhor intervenção. Também, ainda no planeamento, temos que definir o baseline para os indicadores do projeto, saber o que existe antes da intervenção do projeto. E também temos que definir os mecanismos de prestação de conta para os beneficiários. Como é que vamos prestar contas aos beneficiários e aos diferentes stakeholders? Okay? Como ação, nesta fase, a equipa de monitoria e avaliação desenvolve o plano de monitoria e avaliação,
o plano operativo, o orçamento, também faz a definição das ferramentas de monitoria e avaliação que serão utilizadas para a recolha de dados. Bem, a terceira fase é a recolha de dados, ok? Esta fase tem como objetivo garantir que os dados estão a ser recolhidos conforme definido, garantir acesso ao mecanismo de prestação de contas já estabelecido, okay? E realizar o seguimento dos padrões de qualidade. Dependendo da natureza do projeto e do tipo de dados, existem padrões de qualidade já definidos para poderem ser seguidos, ok? Então, também nesta fase possibilita dar o seguimento, significa monitorar se esses padrões estão a ser cumpridos ou não. Como ação, ainda nesta fase, é o desenvolvimento das ferramentas de recolha de dados. Na análise e interpretação de dados, o objetivo desta fase é analisar os dados durante e após a implementação do projeto, de acordo com os planos pré-estabelecidos, geralmente o plano operativo. Okay? E durante esta fase, as ações a serem realizadas pela equipa que estão relacionadas com a digitação de dados, isto muitas vezes quando são dados colhidos de forma física. Mas caso contrário, se os dados foram recolhidos com base em aplicativos e smartphones, esta fase muitas vezes nem sempre é necessária. Então aí partimos para a própria limpeza e tratamento dos próprios dados, fazemos a transformação, a modelagem, com o objetivo de identificar, por exemplo, possíveis falhas, possíveis correções a serem feitas. Então a fase de limpeza e tratamento de dados é muito importante. Okay? E ainda nesta fase tem a ver muito mais com a interpretação dos próprios dados, para ilustrar quais conclusões podemos obter com base nos dados já analisados, e isso para garantir uma elaboração de relatórios mais coesos, mais informativos, mais claros, que refletem também aquilo que foi o plano, os objetivos do programa, e por fim apoiar a tomada de decisão do lado das partes interessadas, seja dentro do projeto, assim como também os outros envolventes do projeto. A última fase que nós temos é a fase de avaliação do projeto. Nesta fase, o objetivo é avaliar o projeto a partir dos dados já recolhidos, tomar decisões, promover a prestação de conta dos vários intervenientes do projeto. O que se faz nessa fase pela equipa é a produção e apresentação dos relatórios, a realização de encontros de prestação de contas e aprendizagem com os diferentes stakeholders do projeto. Muito obrigada e até já!